Qualquer pessoa com mais de 20 anos já deve pelo menos ter escutado falar sobre o filme Náufrago, um dos filmes mais conhecidos com o ator Tom Hanks como protagonista. O filme conta a história de um Chuck Nolan, um homem que sofreu um acidente de avião e se torna o único sobrevivente. O personagem vai parar em uma ilha deserta. Aparentemente, a vida também imita a arte. E algo muito parecido aconteceu com Adam Jones, um homem aparentemente simples, mas que viveu um enredo nada comum. Eu sou Ivan Lima e vou te contar essa história sobre um desaparecimento que durou anos. Quem e o que você levaria com você se fosse para uma ilha deserta? Essa é uma brincadeira que muitas pessoas fazem, não é? Mas ir de propósito para uma ilha deserta nem se compara com a possibilidade de ser forçado a isso por tempo indeterminado e pelas mais diversas razões. No caso de Adam Jones, a brincadeira virou fato. Seu instinto de sobrevivência precisou falar muito mais forte quando ele se viu obrigado a lutar por sua vida. O homem, que é natural da Inglaterra, preparou toda uma viagem de aventura, em alto mar com mais 2 amigos. O que ele nunca imaginaria é que, ao invés de alguns dias com seus companheiros, ele teria que passar 9 longos anos em uma ilha deserta, totalmente sozinho, isolado de qualquer indício de civilização. E o pior, tendo que lutar contra as mais cruéis forças da natureza. Há quem diga que não existe plano perfeito. A vida é imprevisível, cheia de acasos e de mudanças inesperadas. Ninguém está imune a essa realidade, pelo menos até que provem o contrário. Logo no começo de 2006, Adam iniciou sua viagem ao lado de 2 dos seus melhores amigos. Os 3 tripulantes navegaram de Liverpool, na Inglaterra, em direção ao Havaí. O trajeto incluía atravessar o Oceano Atlântico e o Canal do Panamá. A sensação do trio era de pura adrenalina, muita emoção e vontade de desbravar toda aquela aventura. Entretanto, as sensações começaram a mudar num determinado momento, dando lugar ao medo, quando o grupo passava próximo ao Oceano Pacífico. Sem que ninguém pudesse esperar, uma monstruosa tempestade atingiu o barco dos amigos. Os companheiros de Adam foram lançados ao mar, enquanto ele ficou inconsciente por vários dias no barco, flutuando à deriva no oceano. Os amigos de Adam foram encontrados por ele pouco depois do homem recobrar os sentidos, mas estavam sem vida. Ao se ver sozinho, Adam pensou que o seu destino seria o mesmo. O barco e todos os equipamentos foram completamente danificados pela tempestade, fazendo com que ele ficasse completamente indefeso, ilhado e sem qualquer tipo de comunicação por 17 dias, até o momento em que os restos do que um dia ele chamou de barco permitiram que ele alcançasse terra firme. O instinto de sobrevivência de Adam fez com que não desistisse, mesmo frente ao impossível. E ele conseguiu construir um pequeno abrigo para se proteger do clima e de possíveis predadores. E fez isso utilizando os próprios destroços do seu barco. O tempo foi passando e, ao longo de 11 semanas e com auxílio de uma concha, Adam finalmente derrubou uma árvore. E assim, como nossos ancestrais, descobriu uma forma de fazer fogo. Teve que quebrar a cabeça e, em diversos momentos, quase sucumbiu ao desespero. Em uma situação de tamanho pânico e estando totalmente sozinho, sem qualquer tipo de contato humano, facilmente eu ou você enlouqueceríamos. Mas Adam utilizou de toda a sua inteligência para criar uma rotina diária, algo que foi possível depois que ele conseguiu explorar a pequena ilha. Especialmente por ter sido uma pessoa sempre ativa e atlética, sua adaptação à nova casa foi de alguma forma menos cruel. Para sobreviver, é claro, o inglês conta que precisou caçar animais.
Podemos dizer que ele teve muita sorte ao encontrar uma cabra presa em algum arbustos, já que depois de matá-la, ele conseguiu 50 quilos de carne de uma só vez. De acordo com os relatos do rapaz, a sensação de estar sozinho e a depressão que sentia toda vez que pensava que ninguém estava indo resgatá-lo quase o fez perder as esperanças. Inclusive, ele até pensou em tirar a própria vida, mas, como um verdadeiro sobrevivente, decidiu lutar. Em busca de formas de ser encontrado, com hipóteses tão prováveis como se achar uma agulha no palheiro, Adam escreveu um sinal de SOS com cerca de 3 metros de largura. Infelizmente, ninguém viu. Sabendo que apenas essa maneira de pedir socorro não seria suficiente para que alguém o encontrasse, ele decidiu esvaziar uma grande área na praia. Então, na própria areia, novamente escreveu SOS. Sua esperança era de que algum piloto de avião que por ali passasse conseguisse ler seu pedido de ajuda e finalmente o salvasse. A única coisa que lhe restava era ter muita esperança e nunca desistir. Porém, os anos foram passando e ele começou a se concentrar mais em continuar vivo. Vez ou outra, bolava alguma estratégia, mas não tinha resultados. Como você já sabe, Adam passou 9 anos na ilha. Não é nada estranho imaginar o quanto ele foi perdendo suas esperanças. Assim como é previsível que ele tenha começado a se acostumar a viver sem nenhuma companhia e com suas condições de vida. Porém, um sinal dos céus quebrou o que tinha começado a se tornar uma rotina para Adam. Suas forças, coragem e vontade de viver já não se concentravam em ser encontrado. A essa altura, quase uma década depois do acidente, ele sabia que ninguém mais estaria procurando por ele. E, inclusive, ele mesmo não tinha muita noção exata do tempo que tinha se passado. Numa manhã, Adam ouviu o som de um avião, sobrevoando o local onde estava, logo ao acordar. Um simples som reacendeu as esperanças do homem que imediatamente correu para a área vazia da praia, balançando os braços freneticamente, pulando, gritando, sinalizando sua mensagem, sempre reescrita despretensiosamente. SOS. Para sua surpresa e felicidade, Adam foi visto pelos pilotos, que jogaram um pacote em sua direção. Neste pacote havia um rádio, água fresca, comida e alguns itens de primeiros socorros. Imediatamente, ele pegou o rádio e fez comunicação com o piloto. Neste momento, ao ouvir a voz do tripulante, Adam copiosamente chorou. E, como relatou depois, se sentiu o homem mais feliz do mundo. Era um sentimento que invadia seu ser, diferente de qualquer coisa que já havia sentido na vida. Parecia estar sonhando ou delirando, como já havia acontecido algumas vezes, especialmente em alguns episódios em que sentiu muita fome, ou diante do extremo frio ou calor. Depois dos 9 anos, Adam apenas lutou para atravessar cada um dos dias, como se fosse o último. Mas, no fundo, permaneceu esperando por um verdadeiro milagre. E aqui entra a parte mais interessante de tudo isso. Durante a conversa via rádio, Adam perguntou ao copiloto como eles o acharam. Para sua surpresa, a resposta veio como um sopro na lama. Segundo lhe disseram, uma criança que morava em Minnesota, nos Estados Unidos, havia encontrado um sinal de SOS no Google Earth e permaneceu observando por certo tempo. Assim, decidiu avisar seus pais. E então eles informaram às autoridades que alguém parecia estar precisando de ajuda. Mesmo depois de ter sido encontrado, ele ainda precisou esperar cerca de 5 dias para que o barco de resgate chegasse até a ilha. Sem dúvidas, esses dias devem ter sido os mais longos em todos os 9 anos que Adam passou na ilha.
Quando os socorristas chegaram, ele não conseguia fazer outra coisa a não ser novamente chorar. Ele sequer acreditava estar vendo pessoas e ouvindo suas vozes. Em sua cabeça, ele refletia sobre como tinha se empenhado para viver sem qualquer tecnologia. Assim como pensava em quão irônico era o fato de ter sido justamente ela, ainda que de longe, foi o que proporcionou o seu resgate. O sentimento de finalmente ser encontrado e de saber que voltaria para casa deixaram o inglês muito emocionado, mesmo que ele se enchesse de dúvidas quanto ao que encontraria, além das suas condições físicas que estavam bastante debilitadas. Os socorristas ficaram chocados com o estado de Adam. Ele estava extremamente magro, com cabelos muito compridos e a pele tostada pelo sol. Uma triste e verdadeira cópia do personagem de Tom Hanks no filme Náufrago, porém, sem nenhum disfarce. E, incrivelmente, assim como no filme, essa incrível história de superação teve um final feliz. Adam conseguiu voltar para o acalanto e aconchego da sua família depois de quase uma década. Seu único desejo, sem dúvida, era conseguir recuperar os anos que perdeu, vivendo com mais qualidade perto de seus familiares, sem correr riscos e passando bem longe de qualquer aventura por um bom tempo. Incrível, né? Você acha que teria resistido todo esse tempo na situação de Adam? Por hoje, ficamos por aqui. Deixe aqui embaixo o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima! Tchau!